Presta atenção, essa pergunta todo mundo faz. Se os significados das cartas do baralho cigano são sempre os mesmos? Não, gente, não é sempre os mesmos. Ai, Rosiliano, mas como assim? Eu vi lá no livro, né, que o sol significa isso, que a âncora significa aquilo, que o cigano significa aquilo outro. Pois é, gente. Agora, se você olhar aqui mesmo, né, aqui dentro da plataforma do YouTube, né, quantas pessoas falam sobre os baralhos ciganos com significados diferentes? Se você for comparar muitos autores, né, de baralhos ciganos, você vai ver que um fala mais de uma coisa, outro fala mais de outra, porque tem visões um pouco diferenciadas das cartas. E aí, eu acho que é uma grande bobagem você ficar preocupado em ter só um significado para a carta. Vamos pensar, tá? Vamos pensar. Olha só, quando você vai atender uma pessoa, aquela pessoa que está na tua frente, ela é um universo, né? Ela não traz só aquelas questões que ela pergunta ali naquele momento para você. Ela traz um mundo de pensamentos, né? Da programação familiar dela, da expectativa dela, de todas as influências que ela tem, né? Numa série de coisas. E aí você acha que você olhando para uma carta, que você olhou lá, né, na tua apostila, no livro, quando você comprou o teu baralho cigano, olha, o cavaleiro quer dizer isso, quer dizer aquilo, aquilo outro. Você acha que toda vez vai ser só aquele significado? Você está redondamente enganado. Então vamos lá, tá? Vou explicar para vocês, tá? Tem pessoas que têm uma visão mais espiritualizada, tem outros que têm uma visão mais cabalista, outras uma visão mais terapêutica, outras mais simbologistas, e cada um vai desenvolver uma habilidade e todas elas estão certas. O importante é você ler com aquilo que você sente confortável para você, tá? Então presta atenção. Se ficar apegado a significado de carta é a maior bobagem que você faz na tua vida. E muitas pessoas têm uma dificuldade imensa de aprender, né, o baralho cigano, porque elas querem decorar o significado das cartas. Vamos entender uma coisa, tá? Tudo que vocês acham, né, que está ali na apostila, né, que está ali no site, né, que está ali no vídeo do YouTube, né, ou em outros lugares, né, ou até a própria interpretação que a pessoa faz na hora que você vai ver, eu quero agora falar para fulano, para ciclano. Vocês têm que entender que cada um vai ter uma visão, mas o mais importante é você levar em consideração naquele momento em que você está tirando para aquela pessoa, aquela determinada pergunta, o que está mais chamando a atenção quando você olha para aquela carta. E você vai perceber que quando o baralho cigano começa a conversar com você, quando você se permite ouvir, né, e sentir o que a carta diz para você naquele momento, com aquela pessoa, com aquela pergunta, você vai perceber que aquele significado ele vai expandir de uma forma incrível. E através da leitura do campo mórfico, para quem não sabe o que é campo mórfico, ele é explicado e comprovado pela biologia, tá? É um campo de informação que todo mundo tem, tá? E quando você se permite sentir o campo mórfico e olhar ali para a figura, né, da ferramenta que é o baralho cigano, você vai conseguindo, através da carta, expandir em significados muito específicos, né, muito únicos daquela pessoa. E por isso que a consulta ela fica o quê? Abrangente, aquela consulta que conforta, aquela consulta que a pessoa fala, nossa, mas como é que ela sabe disso? Como é que ele sabe daquilo? Como é que ela viu aquilo outro? É porque você se permite literalmente conversar com as cartas. Então não fica preso e nem fica julgando. Vocês já perceberam que tem gente que contrata você para uma consulta, né? E conhece o baralho cigano, mas conhece daquele jeito, decorando carta, né? E quando chega na hora para ler, você tira ali uma carta e fala, mas isso não significa isso. Mas aquilo não significa aquilo. Se for, né, para ela ter a resposta que ela já sabe, por que ela está te contratando, né? Então presta atenção, tá? Não fica se amargurando, né? Leva mais no solto a leitura, sente a carta, né? Sente a atmosfera que está vindo de informações para você. Isso não é só presencial, a distância também. Tem gente que tem ainda muito preconceito, né, com leitura à distância. Eu quero estar ali porque é olho no olho, mas a gente não está aqui olho no olho agora,
né? É porque eu acho que mais perto a gente sente a energia, a gente sente a energia de quem já morreu, a gente já sente a energia de quem mora lá em Singapura, no Japão, na Espanha, em outro estado. Então isso é uma grande bobagem. E as pessoas ficam presas, e eu percebo que a maior parte das pessoas que começam a fazer a leitura dos oráculos, elas ficam tão preocupadas, elas estão ali, elas tiveram decorado o significado das cartas, que elas não conseguem fluir na leitura. Lê pouco, tem um repertório de palavras muito pequeno, um repertório de situações, repertório de soluções muito pequeno, porque não expande em leitura, não expande em ver assuntos que ela não gosta, que são contraditórios dela, e ainda por cima ela não conseguiu decorar, e aí ela não deslancha na leitura, e não tem nada a ver com a incapacidade dela, tem a ver porque ela está presa àquele conceito antigo de aprendizado, que fazia as crianças decorar na escola, né? Quando chega, não é assim que todo mundo faz? Quando chega um dia antes da prova, a pessoa vai lá, estuda tudo, né? E decora tudo, no outro dia fez a prova e já esqueceu, acabou, né? E não treina o diariamente. Então esquece, tá? As cartas, elas vão ter significados, tá? Semelhantes, e você pode expandir em tantos detalhes que você não faz nem ideia, e falar coisas muito específicas, segredos, né, que as pessoas nem imaginam que você vai conseguir colocar ali na tua mesa durante a tua leitura, tá? Mas desde que você se permita soltar, que você comece a desenvolver, né, a sensibilidade de ler também, de sentir e captar as informações do campo mórfico daquela pessoa, né, e tudo isso trazendo para a ferramenta que é o baralho cigano. Então não fica preocupado, porque as cartas elas vão mudando, vão ampliando, vão aprofundando os significados conforme mais você vai atuando, treinando com elas, né? Não só com elas, mas com o universo que está ao redor, porque é aquilo que eu falo, baralho cigano é vida. Baralho cigano não é só significado de carta e tiragem, ele abrange muito mais do que isso, é um grande conselheiro, se assim você permitir, e não ficar nessa coisa medíocre de decorando o significado de carta, essa carta significa isso, não significa aquilo, e lembra, né, que você já tem aí dentro de você conhecimento da vida, para que cada coisa que você fala, você trazer também a tua experiência para aquilo que você está falando com a pessoa, tá? Então não fica preocupado. E pode fazer sua comprovação. Vai ver o que está escrito no site, vai ver o que está escrito no outro, vai ver o que uma pessoa, um autor de um livro de baralho cigano escreveu uma coisa, o outro escreveu outra. Os direcionamentos, né, através das apostilas, desses manuais, eles são importantes, principalmente para quem nunca, né, abriu um baralho cigano, para quem nunca soube nada, né? Mas também não pode ser um alienador, não pode ser algo que te coloca dentro de uma caixa no qual você fica preso só aquelas palavrinhas, aquele conceito, né, que é mais generalizado, tá? Então não tenha medo, tá? E lembra, se você ainda não fez um curso de baralho cigano, se você nunca teve contato com o baralho cigano, ou até se você já fez vários cursos e já lê, já é profissional, pega as tuas cartas, faz uma nova inauguração aí com as suas cartas, tá? Pega carta por carta, olha para ela e escreve o que realmente seu coração está sentindo, sem saber o significado, ou se você souber quais outros significados você pode trazer para aquilo. E você vai perceber que você vai descobrir uma série de coisas, né, só estudando dessa forma. Porque muita gente compra e já quer ver o significado e fica preso naquilo. Então eu sempre recomendo, antes de você ler o manual, a apostila, pega você e as suas cartas. Senta lá, põe na mesa e olha, essa cor me chama atenção, isso aqui me lembra tal música, aquilo me lembra um filme, uma história, uma coisa que eu vi quando era criança, aconteceu isso comigo lá. E você vai incorporando aquelas informações e vai se criando um diálogo, e lógico, a carta vai se magnetizando, porque você vai perceber que com o tempo, essa carta ela se torna um instrumento, né, no qual vocês têm uma sintonia extremamente grande e uma comunicação incrível, tá? Então não te preocupes não, tá? Vem comigo que a gente vai falar mais sobre esse assunto, tá? E se você gostou e fez sentido para você esse vídeo, ó, clica aqui, tá? Entra no canal, dá um like. E se você quiser participar do grupo Rosa Holística, é gratuito, também tem o link aqui na descrição, tá? Eu espero que você tenha gostado e a gente vai se falando. Beijo e eu volto.